amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Antes de começarmos, uma vez mais, você quer transmitir aí a nossa mensagem? Sim, informar aí aos amigos ouvintes e telespectadores que o programa agora tem um e-mail. O e-mail do programa é Páginas Difíceis, tudo junto, @redevida.com.br. Como você está vendo na própria televisão, na câmera. Veja, neste e-mail você pode fazer comentários, você pode criticar, pode elogiar, pode dizer lá o que você acha do programa. Quem sabe uma ou outra pergunta simples. Às vezes o irmão lá em casa, ele manda algumas perguntas dificílimas, coisas que precisam de uma síntese teológica para ser respondida e não há muito tempo para isso, né? Então, é importante que você se manifeste, sim, mas que se manifeste de uma maneira que a gente possa atendê-los. Agora, a todas essas perguntas, a todas essas pessoas que têm muitas dúvidas, e nós temos que respeitá-las, não é? Certamente. É claro, evidente que a gente não pode, num programa, e menos ainda num e-mail, eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro diante de um e-mail respondendo perguntas de um computador, não é? Agora, existe sim a possibilidade que a igreja dá, não sou eu, é a própria Igreja Católica quem dá. Existe um volume desta grossura acessível a todos que se chama Catecismo da Igreja Católica. E existe até um compêndio menor, mais resumido, não é? Isso. Com perguntas e respostas. Por exemplo, o demônio existe? Pergunta. É uma coisa que eu não posso responder em 2 linhas. Pois é. Não é verdade? Então, no Catecismo da Igreja Católica está claramente o que a Igreja Católica pensa a respeito do demônio, com uma salvaguarda para melhor. É o pensamento da Igreja Católica, não é o pensamento do Padre Fernando. Embora eu tente dar aqui o pensamento da Igreja, ou pelo menos não ir contra ela. Não é? Mas a todos eles, o catecismo deveria ser lido. Nós estamos comemorando neste ano aqui o 50º da abertura do Concílio Vaticano II. E um dos grandes frutos do Concílio Vaticano II, no pontificado de João Paulo II, foi o Catecismo da Igreja Católica. Totalmente reformulado e baseado exatamente na dogmática conciliar e pós-conciliar, não é verdade? Isso. Então, eu acho que ele é acessível e todos podem buscá-lo. Ele está à disposição nas livrarias católicas. Também, haja visto a questão aqui, o segmento, a explicação do Padre Fernando dos textos lidos é de uma teologia profunda. Às vezes, a gente entende que é um pouco difícil aí em casa compreender. Para isso seria importante que lesse alguns livros para ajudar nesse entendimento, as notas de rodapé da Bíblia que nós usamos aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Ali você encontra um pouco de respaldo e depois um pouco mais de caminho, para continuar entendendo e abrindo um pouco esse entendimento. Certamente que quando o padre diz alguma coisa aqui, eu entendo o que ele está dizendo, mas às vezes em casa as pessoas não compreendem muito bem. Exato. Mas é por essa questão. Eu fiz teologia, não estou dizendo que eu sei tudo, não sei nada. Aqui próximo do padre aqui, eu sei uns 5%. Não dá para comparar. Eu estudo teologia, eu tenho 10, 12 anos. O senhor estuda teologia há quantos anos? Pelo menos 50. Há uns 50 anos. Então, percebe isso? Há uma distância, todas as modificações, o padre acompanhou. A teologia, ela vai se modificando, os estudos vão se apresentando. Sobretudo os estudos bíblicos. Os estudos bíblicos, eles vão se apresentando, novos autores, novos estudiosos, cientistas. E novas perspectivas também. Isso é movimento, é um movimento
né, teológico. Isso existe, é claro. Então, por isso que às vezes é difícil de compreender. Mas a nossa intenção é sempre esclarecer, nunca manter as pessoas em casa. Existem nas livrarias católicas, eu agora não saberia indicar o nome, mas existem livros adaptados para quem sabe pouco ou nada a respeito de Sagrada Escritura. Isto é, principiantes. Existem bons livros, sim, e espero que traduzidos em português. Com uma literatura suave, tranquila de se entender. Porque às vezes você pega um livro de uma livraria com uma literatura mais profunda do que está sendo dito aqui. Aí não é possível, né? Não se entende. Tá certo. Mas é isso. Vamos esperar que, então, que esse e-mail aí, não é, ajude, ilumine e sobretudo a nós. Não é? Eu não vou dizer que eu vou responder a todos. Eu não posso prometer isto porque eu sou um sozinho. Mas eu posso prometer que vou ler com atenção e com muito amor tudo aquilo que disser. Eles mandam um e-mail lá para o senhor, acaba não dando certo. Eles, às vezes, calha de o senhor não responder, aí eles mandam para mim, mas dizem não é, que não foram atendidos. Fique bem claro, né? Não é pergunta e resposta. Sim. Não é porque isso nós não podemos assumir assim em público, no Brasil inteiro. Sim, certamente. Tá bem. Vamos então continuar o texto de São João. Eu pensei que nós estivéssemos bem mais adiantados e você me disse que estamos ainda no capítulo 1º? Capítulo 1º e vamos hoje a partir do versículo 47. Na semana passada, o senhor estava explicando aquela questão do Felipe, vem e vê. Foi ali exatamente que nós paramos. Sim. Então, vamos do 47, quer que volte um pouquinho? Não, melhor você voltar do 45 em diante, então, capítulo 1, versículo 45. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair algo bom? Felipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fraude. Para o evangelista que escrevia isto no final do século, Felipe, que inicialmente manifestou uma certa desilusão com a proveniência de Jesus, de Nazaré. De lá, de Nazaré, pode sair alguma coisa que preste? Felipe foi sincero. Vem e vê. Mas Felipe foi e viu. E por isto tem sentido Jesus dizer: eis o verdadeiro israelita. Felipe aqui se comportou como um verdadeiro judeu, melhor, um verdadeiro israelita, apesar de alguns preconceitos iniciais, foi e viu. É exatamente isto que o evangelista gostaria que os outros judeus fizessem para que se transformassem em verdadeiros israelitas. Aquele que vê sem preconceito e acaba aceitando Jesus também. Certo? Certo. Continue. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Até hoje existem tantos exegetas que discutem a mais no poder o que Felipe estaria fazendo debaixo de uma figueira. Estaria descansando, estaria dormindo, estaria repousando, estaria lendo a Sagrada Escritura, como era costume na antiguidade. Mas isto aqui absolutamente não interessava ao evangelista. Interessava, sim, o que vem a seguir. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Muito bem, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Eu disse que este evangelista João, contrariamente aos sinóticos, reúne todos os títulos cristológicos de Jesus no capítulo 1. Ele não está fazendo história, ele está fazendo teologia da história.
porque historicamente nós não podemos dizer que todos, num primeiro momento, já sabiam tudo a respeito de Jesus. Mas quais são os títulos de Jesus que aparecem neste capítulo aqui? Você pode enumerá-los: Rabi, Mestre, Rei de Israel, Messias, Filho de Deus. Isto aqui não aparece em Marcos. Em Marcos aparece Filho de Deus apenas quando Jesus morre na cruz. E é o centurião, representante dos pagãos, quem exclama: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Mas nenhum outro mortal jamais usou algum título cristológico, com exceção dos endemoniados, para Marcos. Porque para Marcos, os demônios têm conhecimento préternatural. Certo? Agora, este evangelista concentra todos os títulos de baixa e alta cristologia no capítulo 1. Ele quer que o leitor saiba de quem se trata. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essas. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse é um versículo dos mais complicados de todo o Evangelho de João. Esse último versículo aí que você acabou de ler. Que é o 51. Pode repetir? É o último, pode repetir, mas nós vamos querer fazer depois um intervalo. Mas repita. E lhe disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este é um versículo difícil e após o intervalo nós voltamos a ele. Muito bem, estamos de volta. Eu tinha dito no primeiro momento que este aqui era um versículo final, que é o último versículo do capítulo 1 e dos mais difíceis do Evangelho. Isso. Veja, as dificuldades começam já a nível gramatical. Você nota alguma diferença neste versículo aqui? Ele disse: em verdade vos digo. Por que ele disse, para começar? Você já está falando? É uma resposta lá do capítulo... Não, veja, ele do capítulo disse. 50, do versículo 50. Mas se já está falando com ele, vereis coisas maiores do que essa, em verdade vos digo. Podia estar dizendo, e continuou. Continuou, E continuou. Porque ele disse, segunda, ainda gramatical, do ponto de vista gramatical, você veja que o verbo mudou? Em verdade, vereis o céu aberto. Vereis. É segunda do plural. Até então estava em segunda do singular. Quem é o sujeito lógico desta frase aqui? São muitos os que verão. Esta frase... teria que ser veraz. Teria que ser veraz, mas por que vereis? Vereis porque parece que ele está falando com mais de um, então, né? Mas não está. Aí é que está. Esta frase reaparece nos sinóticos no momento do interrogatório de Jesus diante de Caifás. Tu és o Filho de Deus, o bendito? Jesus responde: eu o sou, e vereis o Filho do Homem vir com as nuvens do céu. Percebe que este versículo é muito semelhante ao do interrogatório, a resposta de Jesus no interrogatório de Anás? Pode falar para a gente localizar, só para... Mateus capítulo 27, se não me engano. Mas eu agora não me lembro o versículo. De qualquer maneira... Enquanto você explica, eu acho aqui. De qualquer maneira, ele está ali. Parece que este versículo estava solto na tradição da comunidade de João. Um versículo que corria solto. E um título novo, o Filho do Homem, que é exatamente o título que aparece em Mateus e em Marcos também, durante o interrogatório diante de Caifás. Vereis o Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, não apareceu aqui no conjunto dos outros títulos. Está vendo? Você já achou aí? Já achei. Então, leia. Aqui, o sumo sacerdote lhe disse, isso lá em Mateus, capítulo 26, versículo 63.
E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Percebe que há muita semelhança entre esse versículo e o nosso versículo aqui? Ele só está apresentado em situação diferente. Né? Provavelmente este versículo corria solto na tradição da comunidade de João, e o redator final, ou o próprio evangelista, achou melhor colocá-lo, inseri-lo aqui, ainda que a inserção não ficasse boa do ponto de vista lexicográfico ou gramatical. Mas para não perdê-la... O versículo está sobrecarregado. Ele disse. É um a mais. Não precisava acrescentar isso, já está falando com ele. Não é? Mas isto aqui é uma espécie de sutura gramatical para unir este versículo. Agora, por que o evangelista fez isto? Bom, nós só podemos levantar algumas hipóteses, né? Talvez porque faltava o título Filho do Homem. Aqui tem todos os títulos de Jesus, menos o título Filho do Homem. Que lá em João Esse título deveria, neste versículo aqui, deveria estar fora, deveria estar solto, e o evangelista, para completar todos os títulos de Jesus, inseriu aqui. Só que, e vereis coisas maiores do que estas, isto é, os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que significa isto? Significa que o Filho do Homem começa a ser o ponto de referência entre o céu e a terra. Tá certo? Agora, quando é que o Filho do Homem começou a ser o ponto absoluto de referência entre o céu e a terra? Depois da morte e da ressurreição. Certo? Então, é um versículo, a meu ver, que estava bem mais localizado, mais bem localizado na paixão, ou na tradição da paixão, mas como andava solto, foi inserido aqui. Agora, inserido aqui, nós temos que buscar a lógica. Ele deve ter uma lógica aqui também. Eu acabei de dizer, Jesus se tornou o ponto de referência absoluto entre o céu e a terra, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, quando ressuscitou. Mas agora aqui, no capítulo 1, ele deve ter uma referência, ele deve ter uma lógica também. No capítulo 1, nem morreu e nem ressuscitou, mas já é uma antecipação. Vereis coisas maiores do que essas. Ele, no capítulo 1, está introduzindo o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Já estamos Galileia. Chegando. Exatamente. E você leia o versículo 11 do capítulo 2, por favor. 11. Do capítulo 2. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Manifestou sua glória. Vereis coisas maiores do que estas. Do que isso que foi dito até aqui. Vereis... Continue a ler o texto. E os seus discípulos creram nele. Percebe que ele tem uma lógica também, antecipando o que vai acontecer no capítulo 2? Sim. Estas coisas maiores, vereis coisas maiores, aqui no versículo, como ele se encontra agora, se encaixa diretamente com o primeiro sinal no Caná da Galileia. Então nós podemos dizer aos nossos telespectadores em casa que esta análise pode ser feita por conta do Evangelho ter sido escrito lá nos anos 90. Sim, senhor. Então, quando a coisa já tinha acontecido. Certíssimamente. Né? Exatamente. Não, porque às vezes para tirar um pouco aquela questão de ver a explicação do Evangelho como um filme. Não. Eu já falei, repito,
Ninguém pode ler o Evangelho como se estivesse assistindo televisão. Mas isso é muito fácil de acontecer, porque a pessoa começa a ler, a gente começa a ler, começa a caminhar aqui, e as cenas vão se apresentando. Porque até os filmes por aí mostram na televisão isso. Então, o ouvinte lá em casa é importante, né, o telespectador, que entenda que isso já tinha acontecido, por isso essa possibilidade de inserir aqui e ali as perícopes dentro do Evangelho. Um material que tinha lugar próprio na paixão foi inserido aqui e recebeu aqui uma outra luz. Passou a ser indicador de um primeiro sinal, que antecipava, de certa maneira, todos os outros e o último maior de todos, a morte e a ressurreição. Certo. Tá bem? E agora vamos para o capítulo segundo. Né? As bodas de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Bom, vamos parar por aí. Sim. No terceiro dia, houve há exegetas que tentam buscar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro dia e criar uma espécie de cronologia. Mas isso eu acho que é pouco interessante no Evangelho de João. O Padre Boamar, por exemplo, tem um livro de Caná a Caná, organizando cronologicamente os capítulos 1, 2, 3 e 4 deste Evangelho aqui. O importante aqui, neste versículo, é a menção, em primeiro lugar, da mãe de Jesus. João nunca usa o matronímico Maria, sempre a mãe de Jesus. Não é? E Jesus foi convidado com os seus discípulos também. Continue. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha se acabado. Bem, aqui nós temos que entender como é que se fazia, qual era a praxis de um casamento na Galileia, na Baixa Galileia, nos tempos de Jesus. Era uma festa que durava uma semana, com comes e bebes. No primeiro dia ou na primeira noite, o noivo ia buscar a noiva na própria casa, conduzida e acompanhada de donzelas, numa espécie de procissão festiva, e a introduzia na própria casa. Parece que o vinho dependia em grande quantidade da oferta, dos presentes que os convidados faziam. A festa, no entanto, durava uma semana. O evangelista aqui não nos diz em qual exato momento dessa festa veio a faltar o vinho. Mas, infelizmente, o nosso horário está encerrado, terminado. Nós gostaríamos de voltar a ele na semana que vem. Obrigado. Até a próxima semana, até o próximo sexta-feira. Bom domingo a todos.